Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Welson. Vamos iniciar hoje um trabalho sobre a gramática básica. É um projeto que fala sobre o que é de mais simples, o que é de mais básico na gramática, na língua portuguesa, para que de posse disso você possa aprofundar em algo mais complexo, tudo bem? Então vamos iniciar hoje falando de morfologia, né? Então, entender que o que é a morfologia? Ela fala sobre as palavras, né? Fala sobre tipos de palavras. Vamos começar aqui com classes de palavras. Então, de onde é que se originam essas palavras, o que que elas são, qual é o nome que nós damos para ela. Mas vocês têm que entender que é muito complicado você dizer que uma palavra é isso ou aquilo sem analisar o contexto, sem analisar aquela história que está por trás dela. A gente vai ver ao longo da aula de hoje, que serão apenas 20 minutos, que dependendo do que eu faça com a palavra, ela muda a sua classificação, tá bom? Então, e essas classes de palavras são variáveis e invariáveis. Variáveis é quando ela varia em número, gênero e grau, tudo bem? Masculino, feminino, plural, singular e por aí vai. Quando ela não varia, quando ela permanece como está, nós chamamos de invariáveis, tudo bem? Vou tentar usar uma didática menos complicada possível, tá bom? Então, claro que vocês vão estudar depois, vão fazer alguma atividade, mas depois também do conteúdo aqui eu vou responder 3 ou 4 questões, sempre vou fazer isso para que a gente treine melhor o que nós vamos aprendendo. Então, basicamente, eu vou mostrar para vocês classes de palavras que trabalham para o nome. O que é o nome, professor? O nome é o que nós chamamos de substantivo. Este é o nome. Então, o que é o substantivo? É a palavra que nomeia, que dá nome aos seres em geral. Desde objetos, fenômenos, lugares, qualidades, tudo que recebe um nome, nós chamamos isso de substantivo. Tudo bem? Então, é a classe de palavra mais importante. Por quê, professor? Porque ela nomeia todas as outras. Então, ela nomeia tudo que nós temos no mundo é nomeado por um substantivo. Tem o seu nome e esse nome é um substantivo. Tudo bem? Por isso nós chamamos de nome. E todas essas classes de palavras que eu vou mostrar para vocês nessa tela, elas trabalham para o nome, para o substantivo. Elas exercem uma função para esse nome, tudo bem? Vamos começar com o que nós chamamos de pronome, né? Então, o pronome ele trabalha para o nome, né? Para o nome, por isso que eu coloquei aqui em destaque. Então, o que é o pronome, professor? É a palavra que substitui ou acompanha o substantivo. O pronome ele substitui, né? Ou então ele acompanha, ele está ali ao lado do substantivo, tudo bem? É o pronome. Quando ele substitui, vamos aqui nesse segundo exemplo, que é ele queria te ajudar. Ele quem? Né? Então, ele, o João, o Pedro, o José, o Raimundo, o John, então, o Nicolas, ele queria te ajudar. Substituindo o nome, substituindo a pessoa, eu uso ele. Se fosse mulher, eu usaria ela. Tá entendendo? Então, o pronome, ele substitui ou acompanha. Tudo bem? Aí vai ter pronomes substantivos, pronomes possessivos, que a gente vai ver numa aula específica de pronome. Mas, por enquanto, você tem que saber que o pronome, ele está para acompanhar ou substituir o nome. Acompanhar, nesse exemplo de cima, que é meu aluno é inteligente. Qual é o substantivo aí, professor? Aluno. O substantivo é aluno. Meu está acompanhando o aluno. Quer dar uma posse para o aluno. O aluno é meu. O aluno inteligente, ele é meu. Tudo bem? Então, é acompanhando o nome que é o substantivo aluno. Nós vamos ver uma aula só sobre substantivo. Estou mostrando para vocês ao todo aqui. Tudo bem? Então, cadê o substantivo do ele queria te ajudar?
o substantivo do ele que iria te ajudar está sendo substituído pelo pronome ele, que uma das funções do pronome é substituir o nome que é o substantivo. Tudo bem? Lembrando que eu vou mostrar cada um deles em aulas seguintes, tudo bem? Então, o próximo que vai trabalhar para o nome, para o substantivo, é o artigo. Então, o que é o artigo? É a palavra que antecede o substantivo. Ele não acompanha como o pronome. Ele não substitui como o pronome. Ele antecede. Ele está antes do nome, antes do substantivo, com duas funções claras. Os artigos que nós conhecemos é o, a, os, as, uns, uma, umas. Só que você não deve decorar isso. Você tem que aprender que o artigo, ele está para indefinir e definir o substantivo, que é o nome. Como é que ele define? Quando ele diz o que é aquele. Quando ele diz aquele ali, olha. Quando ele diz a cama, o armário, as meninas, os meninos. Ele está dizendo que menino é, que cama é, que armário é. Não é qualquer uma cama. E quando ele diz uma cama, um menino, você não sabe que menino é esse e que cama é essa. Por isso que ele é chamado indefinido. Os definidos são esses primeiros, que definem quem é, e os indefinidos são os últimos aí, que começa com um, uns, uma e umas, que você não sabe quem é, por isso nós chamamos de indefinido. E para que os substantivos servem? O que o artigo serve diante do substantivo? Serve para dizer se é masculino, se é feminino, se é definido, se é indefinido, né? Então, por exemplo, a cal ou o cal é a cal. A alface ou o alface é a alface. O champanhe, por exemplo, é o champanhe, não é a champanhe, entendeu? Então, sempre diz algo sobre o substantivo. Se eu digo, tomei uma cerveja gelada, que cerveja foi? Eu não sei que cerveja foi. Eu não sei qual a marca da cerveja, eu só sei que eu tomei uma cerveja gelada. Eu não identifiquei a cerveja, eu não defini que cerveja era. Se eu não definir, a cerveja ela é indefinida. Então, o artigo serviu para indefinir a cerveja, que é o substantivo. No caso aí, cerveja é substantivo. Tudo bem? Conheci uns alunos divertidos. O artigo uns indefiniu alunos, que é o substantivo. Eu não sei que alunos são. São uns alunos aí divertidos. Entenderam? Então, ele indefine o substantivo. Alunos. Essa é a função do artigo diante do nome, que é o substantivo. E nós temos algo que parece muito com o artigo, que é o numeral. Então, mas qual é a função do numeral diante do nome? Numeral é a palavra que indica a posição ou o número de elementos. Tá bom? Então, quando você tem uma palavra indicando posição ou número de elementos, nós temos um numeral, que ele pode ser igual a um artigo, só que a função é diferente. Olha, apenas uma aluna compareceu à aula. Eu estava esperando mais alunos. Mas apenas uma compareceu à aula. Então, a aluna, substantivo, eu disse a quantidade, eu indiquei a quantidade de alunos que compareceram, no caso uma, que compareceu à aula. Então, a função do numeral foi cumprida aí diante do nome aluna, que é substantivo. Tomei um banho ontem e 2 hoje. Tomei um banho ontem e 2 banhos hoje. Nem precisei colocar a palavra banhos, mas coloquei um banho. Se eu digo, tomei um banho, professor, um banho indefinido. Mas percebe que ao dizer e 2 hoje, você entende que eu estava falando da quantidade de banhos. Olha como é diferente quando é o artigo indefinido. Olha, encontrei uma aluna na festa. Perceba que quando eu encontrei uma aluna na festa, se eu digo encontrei apenas uma aluna na festa, significa dizer que eu estava esperando mais alunos e eu encontrei apenas uma, é numeral. Mas quando eu digo encontrei uma aluna na festa, é uma aluna qualquer, é artigo indefinido. Essa é a diferença. É a função
Por isso que eu digo, depende do contexto, e a função está exercendo ali. Ó. Tomei um banho renovador. Perceba que eu tomei 2 banhos, um banho ontem e 2 banhos hoje. Isso é numeral. Mas quando eu digo tomei um banho renovador, eu tomei um banho qualquer renovador. É artigo indefinido. Tá bom? Então a diferença ela é clara, mas muito leve. Você precisa prestar atenção no que está dizendo. Por quê? Porque às vezes você encontra questões que vai perguntar se aquilo é um artigo ou um numeral. Você vai estar sempre buscando a função e não a palavra, porque a mesma palavra exerce funções diferentes. Esse é o segredo das classes de palavras. O que enrola, o que mistura a cabeça das pessoas nas classes de palavras é que, dependendo do contexto, um verbo pode virar substantivo. Um artigo pode virar numeral. Um adjetivo pode virar advérbio, que a gente vai ver depois. Entendeu? Então, depende do contexto, por isso que nós temos que estar olhando para a função e não para o nome. O próximo é o adjetivo. O adjetivo é toda palavra que caracteriza o substantivo, indicando-lhe qualidade, defeito, estado, condição. Essa é a função do adjetivo diante do substantivo. Então, o chefe, o que é o chefe? O chefe é o pronome. Chefe é substantivo, né? O artigo definido, chefe, substantivo, é o nome, ficou é verbo, né? Do verbo ficar. Furioso. Então, furioso é uma qualidade, indicou uma qualidade ou uma condição de furioso para o chefe. Logo, é um adjetivo que caracteriza o chefe que é furioso ou que ficou furioso. Minha aluna é inteligente. Então, a qualidade, qual é a qualidade da minha aluna? É que ela é inteligente. Então, aluna, substantivo, inteligente qualificando o substantivo. Então, logo, inteligente é o meu adjetivo. Está trabalhando para qualificar o substantivo. E por último, nessa página nós temos o verbo, né? Então, o verbo é a palavra que indica ações, estado ou fenômeno da natureza, tais como sairemos, corro, chovendo. Exemplos de frases com verbo. Sairemos esta noite. Então, nós sairemos esta noite. Corro todos os dias. Eu corro todos os dias. Chovendo, eu não vou. Então, está chovendo é uma indicação, um fenômeno da natureza que está chovendo, né? Então, esse trabalha para o nome, mas também indica estado da natureza. Então, trabalhando para o nome, o verbo dá para o nome ação. Então, nós sairemos, eu corro, eu durmo. Então, é sempre ação para o substantivo. Tudo bem? Então, puder tirar um print aí da tela, é aí nosso conteúdo das palavras que trabalham para o nome. Então nós vamos ver aqui classes de palavras, outras classes de palavras, que eu coloquei aqui numa sigla que poderia ser CIPA, né, que é a conjunção, interjeição, preposição e advérbio. Estas são palavras que nós chamamos que elas são invariáveis, né? Elas não trabalham para o nome, né? Elas têm outras funções dentro da oração, dentro da construção. Então, a conjunção, ela serve para ligar duas orações ou dois termos semelhantes de uma mesma oração. Exemplo, ele lutou muito, vírgula. Aí tem uma oração aí, mas não venceu a prova. Então, ele lutou, mas não venceu a prova. Eu liguei duas orações, ó. A sua proposta é clara e objetiva. Aí é a mesma oração. A sua proposta é clara e objetiva. Mas dentro de uma oração, eu tenho termos que podem ser unidos por uma preposição e, que é de somar. Desculpa, conjunção. Que é uma conjunção de soma. A gente vai ver cada uma dessas classes de palavras nas próximas aulas. Tudo bem? Só estou mostrando ao todo para você aqui no geral. Interjeição é uma espécie de grito com que traduzimos nossas emoções.
é sempre acompanhado de um ponto de exclamação. Ah, oh, ui, puxa, opa, psiu, socorro, coragem. Então, são interjeições que expressam, que traduzem emoções, tudo bem? Nós temos a preposição, é muito utilizado e as pessoas confundem com conjunção, mas sempre foquem na função dessa classe de palavra. Relacionam dois termos de oração, de modo que o primeiro é explicado pelo segundo. Essa é a diferença da conjunção. O primeiro é explicado pelo segundo. Como, professor? Concordo. Quando eu digo concordo, na tua cabeça fica concorda. Concorda com o quê? E aí eu completo. Concordo com você. Perceba que é explicado. O segundo explica o primeiro. Quando eu digo vou, mas eu vou aonde? Eu vou para onde? Aí eu vou a São Paulo. A preposição a me leva até São Paulo e essa preposição vem depois do que eu digo, da primeira palavra que eu digo vou. Então, vou fica incompleto. Eu preciso completar, eu preciso explicar, e aí eu puxo uma preposição e busco a outra palavra. Todos saíram. Perceba que é coisa de louco. Todos saíram de onde? Todos saíram para onde? Todos saíram. Mas então, todos saíram de casa. Então, todos saíram da festa. A segunda parte explica a primeira. Tudo bem? E por último, nós temos o mais complicadinho, o mais que confunde as pessoas, que é o advérbio. Ele trabalha para o adjetivo, para o verbo e para o próprio advérbio. Olha, o advérbio, ele trabalha para ele mesmo, para o verbo e para o adjetivo. Como é que ele é confundido? As pessoas confundem advérbio com adjetivo. Só que lá no passado nós vimos que adjetivo trabalha para o substantivo. E advérbio, estou vendo aqui que ele não trabalha para o substantivo, ele só trabalha para ele mesmo, para o adjetivo e para o verbo. Tá bom? Então, atribui circunstâncias ao verbo. O advérbio atribui circunstâncias ao verbo. Tudo bem? Vamos aqui para uma confusãozinha que existe entre advérbio e adjetivo. Aqui é uma questão de concurso, né? E a mesma palavra, olha, mais, a mesma palavra 5 vezes e a pergunta na questão lá era, é um advérbio ou é um adjetivo? Qual é a função do mais nessa frase? Então, eles estavam querendo que nós encontrássemos a função do adjetivo, né? A função do advérbio nessas frases. Então, nós vamos fazer o seguinte, olha, nós vamos analisar com a nossa colinha aqui. O adjetivo trabalha para o substantivo. Então, toda vez que você vir uma palavra trabalho, que você esteja confuso se ela é advérbio ou adjetivo, e ela está trabalhando para o substantivo, ela é adjetivo. Se ela está trabalhando para o adjetivo, para o advérbio ou para o verbo, ela é um advérbio. Vou explicar melhor. E diz assim, ó, foram encomendados mais sacos de arroz para o almoço do grupo. Olha, mais sacos de arroz. O mais está trabalhando para quem? Para sacos. Sacos é substantivo. Logo, o mais dos sacos é adjetivo. Item B. Fazemos mais esforço quando somos cobrados. O mais está trabalhando para quem? Para esforço. Esforço é substantivo, é o nome dado a esse sentimento que é esforço. Então, fazemos mais esforço quando somos cobrados.
C. Os pais têm sempre mais amor pelos filhos. Então, mais está trabalhando para quem? Para amor, que é substantivo, então é adjetivo. O conhecimento nos faz mais confiantes. Olhe, o conhecimento nos faz mais confiantes. O mais está trabalhando para quem? Confiantes. Mas vem cá, confiantes é substantivo? Não, confiantes é uma qualidade dada ao substantivo. Confiante é uma qualidade. Se é uma qualidade, é um adjetivo. Então, esse mais, pela primeira vez aqui, nós identificamos que ele está trabalhando para o adjetivo. Então, ele é um advérbio. Olha o intruso aqui entrando. Até agora, nós tínhamos encontrado adjetivo. Essa questão certamente perguntou qual era a letra que trazia um advérbio, porque nós encontramos 3 adjetivos em cima e um advérbio agora aqui. Vamos ver se o item é adjetivo ou advérbio. Há mais coisas, já matei, olha. Mais está trabalhando para quem? Para coisas. Coisas é o quê? Substantivo. Então, o que trabalha para o substantivo é o nosso adjetivo. Então, a única questão, o único item que é diferente dos outros aí é o item D, exatamente, que é um advérbio trabalhando para o adjetivo confiantes. Tudo bem? Então, um dos objetivos de entendermos as classes de palavras é dizermos quando é que elas são uma e não são a outra, dependendo do contexto. E a regra é sempre busque identificar a função dessas classes de palavras, tudo bem? Nas próximas aulas, nós trabalharemos com cada classe de palavras dessa, né? Aulas pequenas, menores, agora já estamos em 22 minutos. Então, trabalharemos aulas menores com cada classe de palavras e vocês vão respondendo algumas atividades que eu vou enviando também para vocês. Tudo bem? Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.